Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante na área de comércio internacional. O tema desse nosso webinar hoje é o seguinte: regras e instrumentos financeiros de apoio ao comércio exterior do Brasil. Então, para esse evento, nós temos a participação de oradores realmente peritos especialistas de cada tema. Então, eles vão apresentar as suas atividades e também vão apresentar um tema específico. Nós teremos, depois dessa apresentação, uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual será livre de poder levantar a mão e fazer uma pergunta. E nós terminaremos com uma apresentação também rápida da Global Chamber, uma introdução da Global Chamber, que eu terei o prazer de fazer. Então, vamos iniciar, primeiramente, com o nosso primeiro orador, que é o Marcelo Ferreira Lima. Então, eu vou introduzi-lo a vocês. O Marcelo é atualmente o assessor técnico especializado na Diretoria de Economia, Regulação Prudencial e Risco da FEBRABAN. É docente do Instituto FEBRABAN de Ensino e professor do MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Anteriormente, ele foi superintendente de produtos de câmbio e trade no Banco Safra, também de produtos de trade finance no Bank of America Merrill Lynch e no Banco ABN AMRO Real. Ele é graduado em administração de empresas, com foco em comércio exterior, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. O Marcelo trabalha há 34 anos em comércio exterior, tendo também passado por instituições financeiras, tais como a Lloyds TSB Bank, a Bank Boston, Santander e Banco Pan. O Marcelo é especialista em crédito documentário e é também um dos autores do livro de gestão de operações de câmbio, que foi publicado pela FGV Editora em 2013. Marcelo, é um prazer recebê-lo hoje. Vamos deixar a palavra para você, para esse tema extremamente importante que você vai tratar hoje, que é o seguinte: as vantagens da nova lei cambial para as empresas. Marcelo, a palavra é sua. Phil, está me ouvindo bem? Estou perfeito. Então, muito obrigado, Phil, pela apresentação. Um bom dia a todos, um prazer enorme estar com vocês aqui na Global Chamber. Como o Phil falou, eu já estou há alguns anos trabalhando no comércio exterior, e lecionei também no INSPER, estou na GV desde 2009, e também tenho esse canal no YouTube, Câmbio Descomplicado, e tenho um curso para quem quer, várias empresas e bancos já fizeram um curso para quem quer carta de crédito no nível avançado. Então, eu estou deixando aí o site, para as pessoas que querem comprar o curso. Tem mais de 30 vídeos e é um curso para quem, tanto da parte de emissão, como a parte de checagem de documentos, negociação, desconto, enfim, um prazer estar com vocês aqui, poder também apresentar o meu site, o meu canal do YouTube e o site também da carta de crédito, ok? Então, o papo de hoje realmente vai ser sobre, rapidamente, para a gente falar um pouquinho de um assunto que está muito em alta, que é exatamente a nova lei cambial, projeto de lei que a gente vem trabalhando desde outubro de 2019, e então, agora, no dia 30 de dezembro do ano passado, o governo Jair Bolsonaro, então, sancionou e virou lei. E nós temos um prazo aí de 1 ano, o vacatio legis, que a gente chama, para implantação. Então, durante este ano, nós vamos trabalhar muito a FEBRABAN, junto com os bancos e toda a sociedade. O Banco Central soltará consultas públicas a parte do infralegal. Bastante gente ansiosa, mas hoje eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês que eu considero importantes para as empresas, porque a gente geralmente fala muito para os bancos,
é muito importante também as empresas saberem o que ganham, o que perdem, pelo menos alguns pontos principais dentro do tempo que eu tenho aqui de 20 minutos, tá bom? Então, é importante dizer só que esse projeto de lei que virou lei, né, a ideia dele, de fato, é trazer a conversibilidade do real, é tornar nossa moeda muito forte, de forma que o real ele tenha um nível, no sentido de ter portfólios no exterior que usem o real. Cada vez mais o Banco Central quer que os bancos aqui abram contas em moeda brasileira para bancos do exterior, para que haja um fluxo maior de pagamentos em reais, né? Então, a ideia desse projeto foi trazer uma simplificação na burocracia documental, né? E foi, de fato, acabar com aquele arcabouço tão travado, né? De mais de 100 anos, com mais de 40 publicações, que eram complementares, mas às vezes elas tinham problemas, né? Uma batia de frente com a outra. Então, o Banco Central queria uma maior autonomia e queria poder fazer algo mais simplificado, principiológico, e abrir o mercado, especialmente para novos entrantes, como as fintechs, né, e instituições de pagamento, coisa que o Banco Central já vem fazendo desde o ano passado, com as novas resoluções, abrindo para as instituições de pagamento aí oportunidades para trabalhar em câmbio. Então as empresas terem uma maior oportunidade de cotação, mais entrantes, mais instituições oferecendo a essas empresas, então, o câmbio, né? Então, basicamente, aqui, os benefícios para as empresas, então, foi a criação de uma base legal simples, né? Que fortaleça a moeda brasileira, como eu disse, e que deve proporcionar uma queda na taxa de câmbio, porque, na medida que o real se fortalece e o real se torne conversível, como o desejo do Banco Central, a tendência é que a nossa taxa de câmbio reduza e caia até um pouco abaixo de 5, né? O segundo ponto, essa simplificação na burocracia, exportação, por exemplo, é porque atualmente, tanto na exportação como na importação, aliás, para qualquer câmbio, as empresas têm que apresentar o que a gente chama de documentação suporte, ou fundamentação econômica. Então, nós vemos, assim, o trabalho que as empresas têm de mandar planilha com o número das DUIs, né, Declaração Única de Exportação, chave de acesso, agora está entrando a nova do INPE, vai ser a mesma sistemática, assim, as empresas precisam mandar as relações para que os bancos, via SERP, consigam consultar no portal único a documentação, para ver se a documentação está suportando o valor do câmbio, e a isso também damos o nome, né, de fundamentação econômica. E a tendência como o próprio diretor de regulação prudencial do Banco Central disse, é que, de fato, haja uma simplificação em que, nos câmbios, especialmente comerciais, de importação e exportação, a gente tem a esperança de que não vai precisar mais, que as empresas não precisem mais apresentar os documentos para o câmbio, né? Para importação e exportação, os bancos deveriam se basear no Risk-Based Assessment, né? Deveriam se basear mais na sua avaliação de risco do cliente e não pedir documento operação a operação. Então, esta é uma grande esperança que nós temos, que deve sair algo na consulta pública. Ou o Banco Central vai deixar a cargo dos bancos pedirem ou não esse documento, baseado em suas análises de cadastro e de conhecimento do cliente, das suas atividades, tá? Então, a proposta é que, realmente, para câmbios de exportação e importação, isso seja simplificado. Todas as empresas estão torcendo, porque dá um trabalho muito grande ficar controlando, né? Qual DUI eu vou apresentar para esse câmbio de exportação? Qual DI ou qual do INPE eu vou apresentar para esse câmbio de importação? Né? Então, essa simplificação vai ajudar bastante. Outra coisa diversificação para as empresas cotarem suas operações, né? Como eu disse, os novos entrantes, as fintechs, as IPs, né, permitirão uma melhor concorrência, né? Então, o que acontece? O Banco Central fez uma antecipação no ano passado com a resolução BCB 137-148, onde ele está dizendo que essas IPs podem obter autorização para serem agentes de câmbio. Então, em setembro desse ano, as IPs já vão poder começar a operar câmbio, suas posições próprias, e a gente percebe que isso vai ser muito bom para os mercados, né? Os bancos devem se cuidar, porque muitas IPs e muitas fintechs têm maior tecnologia, são mais rápidas as decisões, oferecem soluções muito rápidas, né, eficientes. Então, os bancos têm que se cuidar na questão de oferecer aos clientes também os canais digitais, porque senão
vão perder espaço aí nesse mercado, né? O que eu disse também da menor exigência de apresentação de documentos por parte das empresas é porque o PL, agora a Lei 14.286, traz em seu artigo 27 uma redação de que a instituição autorizada a operar no mercado de câmbio não poderá exigir do cliente documentos, dados ou certidões que estiverem disponíveis em suas próprias bases do banco ou bases públicas e privadas de acesso amplo. Então, isso deve diminuir a burocracia também de apresentação de documentos, na medida em que, às vezes, você tem o mesmo documento suportando a operação, que seja financeira, remessa de dividendos, royalties, pagamento de serviços, e aí, se o banco já tem, a empresa não vai precisar apresentar de novo, é o que está na nova lei de câmbio. Outra coisa que é super importante, muita atenção a esse ponto, é a questão da classificação da finalidade da operação. Vocês sabem que hoje nós temos aí mais de 200 classificações, 200 naturezas de operação. E quando você classifica uma operação de câmbio numa daquelas naturezas, automaticamente você tem também a exigência documental para aquela natureza e o imposto, né, de renda, se houver para aquela natureza. Então, o que o Banco Central fez? Essa era uma responsabilidade do banco, ele passou para as empresas. Então, nesse sentido, ele deu autonomia para a empresa decidir qual a natureza de operação ela quer fechar aquele câmbio. E isso é um campo interessante porque tem muita discussão. Muitas vezes a empresa fala assim, eu quero classificar nessa natureza que tem esse imposto, e o banco fala, não concordo, tem que ser na outra natureza. Então, antes o banco prevalecia e dizia, se você não fechar na natureza que eu estou dizendo, eu não fecho o câmbio, porque é minha responsabilidade. Agora a responsabilidade passou para as empresas, tá? Elas vão ter que definir qual é a natureza de operação, e isso vai gerar, então, que documento vai apresentar, tirando importação e exportação, que eu acho que deve eliminar, mas operações financeiras, né, que não seja de importação e exportação, qualquer operação dessa de câmbio, por exemplo, pagamento de serviço, o banco ainda vai poder exigir contrato e a fatura de serviço, ele vai falar, olha, o imposto de serviço é 25%. Se você classificar na sua operação, a empresa vai pagar 25% reajustado, que dá 33%. Então, apesar disso, a lei diz que o banco tem que prestar orientação e suporte técnico, mas a última palavra agora é da empresa, antes era do banco. Então, essa é uma mudança relevante aí, né, no mercado de câmbio. Outra coisa também que a gente aguarda com muita ansiedade é a simplificação na questão dos registros de capital estrangeiro, né? Porque o artigo 9 vai dizer que o capital estrangeiro no país será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional. O que o Banco Central está fazendo é o seguinte, ele vai tornar mais simples os registros de capital estrangeiro. E do que eu estou falando? Empréstimos 4131, né? Quando as empresas no Brasil tomam empréstimo exterior, tem que registrar lá no sistema ROF, né? RDE, IED, né? Investimento externo direto. As empresas que investem nas empresas brasileiras aqui, as empresas aqui têm que fazer o RDE, IED, que é um registro também do investimento, para você poder voltar o capital, né? E voltar juros sobre capital próprio, dividendos. Então, isso também vai ser afetado. Eu estou falando do ROF também, do não residente, do investidor não residente, né? O portfólio, todo investidor não residente, quando ele vai entrar aqui na bolsa, ele vai, ou fundos, né? Ele tem que ter um registro no Banco Central também. Aí o representante legal vai cuidar do registro, né? Do não residente. O que o Banco Central vai fazer? Ele vai simplificar, ele vai eliminar os registros? Esse é um pedido da FEBRABAN, não acreditamos que ele vai eliminar. O que ele vai fazer é facilitar no sentido de colocar um cap and floor lá, né? Ele vai colocar um piso, ele vai falar, olha, operações, por exemplo, acima de até $1 milhão não precisa registrar. Sei lá, a gente não sabe qual vai ser o valor que eles vão colocar ainda, vai sair no infralegal, mas o Banco Central promete que ele vai dar um tratamento ao registro de capital estrangeiro mais simplificado, né? Então, e tratamento jurídico idêntico ao capital nacional. Então, isso deve melhorar bastante para as empresas que tomam empréstimos ou que recebem investimentos do exterior. Então, a depender, provavelmente, ele vai colocar regras para esse registro ou a isenção, né, desse registro. Outra coisa também muito interessante é que empresas brasileiras ou suas offshores poderão receber financiamento e empréstimos com recursos captados no país ou no exterior. Isso vai acontecer porque a Circular 2466 vai ser revogada.
Então, a circular dizia, nos termos da decisão do Conselho Monetário Nacional, né, de 66, comunicamos que é expressamente vedado às instituições financeiras, por qualquer forma, aplicar ou promover a colocação no exterior de recursos coletados no país. O que o Banco Central está fazendo é o seguinte, ele vai permitir que os bancos usem recursos externos ou recursos internos para financiar empresas no exterior, né? E a gente vai ver já um outro detalhe lá, que agora, inclusive, ele vai poder financiar empresas que não necessariamente sejam offshore de empresas brasileiras. Então, o mercado está se abrindo. O Banco Central está fazendo essa democratização, dizendo, banco, vai cair essa circular e você pode financiar o comércio exterior lá fora ou aqui com recursos captados no exterior ou recursos captados aqui mesmo. Você pode transformar os seus recursos captados aqui no Brasil em moeda estrangeira para você poder fazer esse financiamento. E aí é o que eu estou dizendo, vai também ser alterada a Resolução 4033, que previa que bancos só poderiam financiar empresas no exterior, offshore de empresas brasileiras, né, que eram subsidiárias, ou seja, eram subsidiárias de empresas brasileiras, ou eram empresas estrangeiras cujo acionista com maior capital, direto ou indiretamente, era uma pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil. Isso era um entrave. Ou seja, eu não podia financiar qualquer empresa no exterior, os bancos não podiam financiar qualquer empresa, podiam financiar empresas ligadas às empresas brasileiras. Agora, os bancos vão poder, por exemplo, financiar uma importação do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, gente comprando no Brasil e são empresas que não são ligadas a empresas brasileiras. Então, no Brasil, a gente tem um produto que chama FINIMP, Financiamento de Importação. Os bancos brasileiros financiam os importadores brasileiros. Eles antecipam o recurso do exterior e o importador brasileiro paga principal mais juros no vencimento da operação ou conforme o cronograma de pagamentos. Mas o banco brasileiro não podia financiar um importador no exterior que não tivesse ligado a uma empresa brasileira. E agora ele vai poder financiar o importador para quem você exporta. E isso é também um grande avanço, né? Essa quebra de barreira, tá certo? Então, o poderá dar empréstimos, financiamentos a várias empresas do exterior que desejam comprar no Brasil. Obviamente, você vai falar, Marcelo, mas isso depende de crédito, da aprovação de crédito, sem dúvida. Mas não esqueçam que nós temos muitos bancos internacionais no Brasil, e eu já trabalhei em vários deles, que têm clientes no exterior, desses bancos no exterior, então eles podem compartilhar carteiras de crédito, podem alocar limite de crédito entre a filial ou a matriz no exterior para o Brasil, para que o Brasil possa financiar diretamente uma empresa no exterior, ok? Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. Tem mais uns minutinhos. Outro ponto é a diminuição das classificações que eu falei para vocês no início da apresentação. Nós vamos ter uma grande diminuição das naturezas de operação. A FEBRABAN pediu para que isso fosse consolidado de uma forma muito radical até, só ter 6 naturezas, né? Mais comércio exterior, financiamentos, empréstimos, serviços, outros, mas isso não será possível. O Banco Central já disse que não vai reduzir tanto, mas vai reduzir bastante, porque hoje, ainda mais agora que as empresas têm que fazer essa classificação, às vezes elas nem sabem, né? Elas nem conhecem a circular 3690, que mostra lá as classificações de câmbio, porque a classificação de câmbio mostra, né, o número fato, a natureza fato, do que se trata aquele câmbio, quem é o comprador, quem é o vendedor, se tem ou não aval do governo, se tem relação de vínculo. As empresas muitas vezes não sabem fazer isso. Então, elas vão ter que aprender a fazer isso, né, e os bancos vão auxiliar, obviamente, porque tem anos-luz de experiência nisso. O fato é que vai haver uma consolidação para que seja mais simples. O Banco Central fez um estudo de vários países da América Latina e aliás, no mundo, e viu que as naturezas de operação são muito menores. Por exemplo, no Chile, você tem uma página só de natureza de operação. Aqui a gente tem 200 e poucas naturezas. Então, isso vai trazer uma maior facilidade de enquadramento nas operações de câmbio. Porém, vocês não devem esquecer que cada vez que se classifica uma operação, né, é importante notar que vai ter, se tiver imposto, tem que ver qual é o imposto aplicável para aquela natureza. E o banco vai orientar, mas a palavra final é da empresa. Uma coisa também importante é que vocês devem lembrar uma grande mudança de câmbio aconteceu em 2006, quando o Banco Central permitiu que exportadores pudessem deixar 30% do recurso no exterior de suas exportações, e tinha que trazer 70%.
Depois disso, em 2008, em março de 2008, o Banco Central liberou a integralidade dos recursos. Ou seja, os exportadores podem deixar hoje, atualmente, eles podem deixar o dinheiro lá no exterior, não precisa ingressar o recurso. Se eles quiserem ingressar o recurso depois de 1.500 dias, aí eles pagam o IOF, que entra como disponibilidade, né? Retorno de disponibilidade. Mas se ele retornar até 1.500 dias, da data que ele receber pela sua exportação, ele não tem imposto, ele fecha como exportação. Só que o dinheiro que fica lá fora, atualmente, só pode ser usado para quê? Pagamento de obrigação própria, ele pode ingressar o recurso, ou ele pode internar o recurso via câmbio, ele pode pagar obrigações próprias e investir. O que ele não pode fazer é emprestar, nem para a empresa irmã, nem para a subsidiária, ele não pode emprestar. Então, o Banco Central está também, através dessa lei, abrindo esse escopo para que as empresas usem o recurso lá fora, inclusive para intercompany, né, mútuos, para que ele faça empréstimo, para que ele use o dinheiro com liberdade, né, e vai cair essa restrição. Isso é muito bom, né, as empresas brasileiras que exportam e deixam recurso no exterior, antes elas pagavam suas obrigações, investiam, ingressavam, mas agora vão poder fazer uma melhor gestão de caixa, quando geralmente muitas dessas empresas têm uma gestão de caixa na América Latina, por exemplo, vão poder ter um melhor cash flow aí, management, né, que a gente pode dizer assim. O outro ponto, as empresas também poderão fazer compensação de crédito com o exterior. Então, atualmente, é vedada a compensação de crédito, né, entre residentes e não residentes. O texto do PL, agora, propôs o seguinte: autoriza-se expressamente a realização de compensação privada entre residentes e não residentes, nas hipóteses a serem estabelecidas pelo Banco Central. Antes você não podia fazer a compensação, você tinha que fechar um câmbio de saída, um câmbio de entrada e mandar a ordem de pagamento pela diferença. Agora, né, o Banco Central está dizendo, ok, eu vou permitir a compensação privada, só que eu vou dizer em que situações pode ser feitas, ele deve soltar isso para consulta pública. Na prática, por exemplo, se uma empresa deve 1 milhão e tem a receber 800 mil, não vai precisar fazer um fechamento de 1 milhão de importação e 800 mil de exportação e mandar só 200. A empresa poderá fechar um câmbio apenas no valor de 200 mil. E é isso que o Banco Central deve dizer as regras agora na consulta pública, mas já é bom, porque ele já vai, antes era proibido, agora vai ser permitida dentro daquilo que ele autorizar a compensação privada, tá bom? A última coisa rapidinha também, além do contrato de moeda estrangeira, há uma grande possibilidade de que o Banco Central autorize conta corrente de moeda estrangeira em território nacional. É porque eu tive que cortar algumas coisas por causa do tempo, mas o Banco Central vai permitir alguns pagamentos em moeda estrangeira em território nacional. Isso já era permitido, né? A conta corrente também já é permitida desde 1957, fazer pagamentos em moeda estrangeira para alguns segmentos apenas. O que o Banco Central vai fazer, ele vai ampliar. Na mídia teve uma preocupação enorme. Marcelo, vai ter conta em dólar, pessoa física, teve um pessoal aí, né, de uns partidos aí, na hora da aprovação na Câmara e no Senado, nós vamos dolarizar a economia, e agora estamos perdidos, vamos virar Argentina, tal, e não, né, o Banco Central não quer dolarizar a economia, ele quer, pelo contrário, aumentar o poder do real e trazer a conversibilidade do real, porque o real ainda não é uma moeda conversível, mas ele vai permitir algumas contas de moeda estrangeira, por exemplo, para um transportador que trabalhe na cadeia de exportação. O próprio diretor Otávio Damaso disse isso, ele disse, olha, a Vale, quando exporta lá o minério, tudo, ela às vezes tem lá os seus fornecedores locais e tem um contrato em real, mas a Vale está redeada, porque ela recebe em dólar. E por que não fazer um contrato para melhorar a eficiência, né? Que o transportador também não possa ter uma conta em moeda estrangeira, ou possa receber, eles possam fazer contratos em moeda estrangeira entre si, para também estar redeado. Então, eu acho que isso é muito interessante como proteção cambial para alguns segmentos, mas o Banco Central vai fazer isso com muita parcimônia, com muita cautela, tá certo? E vai também permitir contas em moeda estrangeira para alguns segmentos específicos também, não vai abrir para todo mundo, tá? Então, teve muita gente desinformada, infelizmente, que saiu falando na mídia que todo mundo agora ia ter conta em dólar, não é assim, tá? As empresas, na verdade, poderão abrir se o Banco Central autorizar alguns segmentos específicos. Ele fez isso agora, em janeiro e fevereiro, né, a resolução 4981, que autorizou estados, municípios, né, entidades da federação,
pode abrir conta em moeda estrangeira para receber recursos de agências multilaterais, organismos internacionais. É uma conta específica em moeda estrangeira para esses empréstimos. E a BCB 183 também, aliás, só um minutinho. Precisamos encerrar, Marcelo. Vamos encerrar. E aí a outra resolução fala também das empresas de petróleo, né, para descomissionamento. Então, o Banco Central vai fazer isso, tá? E, por último, deixa eu ver se eu passo aqui por causa do tempo. Esse último slide, né, eu queria dizer para vocês, assim, que a coisa importante aqui é que o Banco Central provavelmente deve eliminar a figura do contrato de câmbio, ou vai deixar que os bancos definam seu modelo, como é exemplo dos outros contratos, tá? Então, ele já melhorou a formalização, né? Você já sabe que agora pode ser até pelo WhatsApp, né? A formalização do contrato de câmbio. Então, ele mudou a forma, não mudou a essência. É possível que o Banco Central abra mão desse anexo 1 da circular 3091, que é o modelo de contrato de câmbio hoje, e que os bancos, então, façam seus modelos. Então, é isso, tá, pessoal, que eu queria passar rapidamente nesse tempo. Eu agradeço muito, Fio, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do câmbio brasileiro, aí, do novo câmbio. Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação e de uma importância muito grande. Essa nova lei vai modificar muita coisa no Brasil, em termos de financiamento e comércio exterior. Vamos passar agora ao nosso próximo orador, que é o Luiz Barreto, que é do Gibbs Group. Eu vou apresentar o Luiz. O Luiz Barreto é um profissional com mais de 25 anos de atuação nos mercados de seguros e garantias globalmente. Ele participou na viabilização de diversas operações de garantias na América Latina, Estados Unidos, Europa e África, envolvendo resseguradoras, agências multilaterais e agências de crédito à exportação. Ele é corretor certificado no Brasil e em Portugal. Ele é membro da Society of Insurance Broking, parte do Chartered Insurance Institute Group do Reino Unido, e onde ele possui um diploma em seguros e um certificado de especialização no mercado de seguros de Londres. O Luiz Barreto possui uma graduação em administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, e um mestrado de negócios internacionais pela Thunderbird School of Global Management, que eu conheço bem na Global Chamber, que é dos Estados Unidos, na Arizona. Ele possui ainda um diploma de pós-graduação em seguro de crédito e garantias pela University of East London, em parceria com a ICISA, que é a International Credit Insurance Surety Association. Luiz, é um prazer recebê-lo hoje, e que você possa apresentar a Gibbs e também que possa tratar do seguinte assunto, que será seguro garantia, desculpa, short bonds em inglês, um foco global. Então, Luiz, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Phil. A minha tela está aparecendo aí, né? Está compartilhada já, né? Sim. A minha tela está compartilhada, certo, Phil? Ainda não. Acho que não. Acho que não, Barreto. Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então, desculpe. Eu vou aproveitar, enquanto o Luiz está preparando a apresentação, para dizer que vocês estão livres de passar perguntas através do chat, que vamos poder tratar em seguida. Então, por favor, fique à vontade para colocar essas perguntas. Eu peço desculpa aí, Phil. Realmente eu estava crente que estava compartilhado e agora ficou minimizado aqui a minha tela. Agora sim. Não, é tudo isso ainda bem, não.
Será que o César consegue botar para a gente aí? I'm going to try, Phil, this whole All second. right. Thank you, Cesar. Sorry, César. But, I don't know what happened. Está minimizada a minha tela, então eu não estou conseguindo voltar aqui para a tela original. Vou pedir só um pouquinho de paciência para os nossos participantes. Já estamos resolvendo. Eu vou aproveitar também para anunciar que nós estamos hoje com a difusão através do Zoom e também do canal YouTube, que é o canal YouTube da Global Chamber Southern Brazil, onde nós teremos a possibilidade, em breve, de começar a colocar informações extremamente importantes que nós poderemos difusar daqui a pouco, a partir de hoje, aliás. Agradecemos muito. Então, o Luiz, a palavra é sua. Chegou a sua apresentação. Pronto, muito obrigado, César. Boa tarde a todos. Phil, mais uma vez, obrigado pelo convite da Global Chamber. É um prazer estar participando desse evento aqui, ao lado de convidados também aí e palestrantes ilustres. Rapidamente, então, a gente vai falar um pouco do que a Gibbs tem feito no mercado de garantias, de uma forma geral, seguro, garantia, crédito e também garantias relacionadas a risco político, com enfoque no seguro-garantia, tomando cuidado para que a gente não generalize tanto, dado que o seguro-garantia tem as suas especialidades aí, em função até de questões regulatórias em cada país, né? Mas a gente tentou trazer aí um pouco de alguns conceitos gerais e um pouco de aplicação na prática do que pode ser utilizado o seguro-garantia para as empresas aí envolvidas no mercado internacional. Tá? Obrigado, César. Então, a gente tem mais de 25 anos aí de especialização nessa área, principalmente mercado de garantias, né? A Gibbs é uma corretora aqui no Brasil e aí estamos no processo agora também de licença em Portugal. Apesar de sermos baseados em São Paulo, a gente tem clientes aí no mundo afora e participado de operações de garantias em diversas regiões. Somos membros da Global Chamber, né? Fomos apresentados pelo Jarco. Eu sei que o Jarco está participando aí. Queria agradecer o Jarco aí por ter colocado em contato com a Global Chamber. Tem sido realmente uma experiência muito interessante ser parte dessa comunidade. Somos membros da NSPP. A NSPP é a maior associação de seguro-garantia do mundo, baseada nos Estados Unidos. E, recentemente, a Gibbs foi aprovada também como um corretor elegível para levar negócios para a African Trade Insurance Agency, que é a ATI, que é uma multilateral na região da África, onde ela faz operações de garantias e de seguro de crédito e risco político também. Em relação a gente colocou 3 pontos aí do que a gente participa em termos de escopo de serviços, né? Obviamente, de forma prática, atuando na viabilização de seguros e garantias. Como eu comentei, a gente opera também no mercado de seguro de crédito e risco político, mas o nosso carro-chefe, vamos chamar assim, é o seguro-garantia, são as operações de garantias, atendendo não só empresas diretamente, mas também corretores aqui no Brasil, fora do Brasil, onde nós temos parcerias, né? As operações típicas aí envolvem operações de projetos de infraestrutura e também operações de trade no mercado internacional. E a gente tem aí como os grandes mercados que nos apoiam as seguradoras, as resseguradoras, sejam elas locais, regionais ou multinacionais, e também as agências de crédito à exportação e agências multilaterais. Do ponto de vista aí de vantagem competitiva, a gente tem uma estrutura bem enxuta, mas a gente procura ser muito ágil, principalmente na nossa resposta inicial aos clientes, né, quando vem com alguma demanda específica de garantia, já dando uma posição rápida do ponto de vista se é viável, se não é viável, que a gente entende que são os desafios
eventualmente, na viabilização da operação. Normalmente, a gente acaba envolvido em operações mais complexas, seja em países com mais desafios do ponto de vista de apoio do mercado seguro, seja em operações de tickets elevados. E a gente entende também que uma das nossas vantagens competitivas é exatamente o fato de ter construído uma relação sólida com os subscritores, com os underwriters no mercado segurador e ressegurador internacional. Aqui são alguns dos nossos parceiros e clientes. Vocês veem aí que tem corretores internacionais, corretores locais, também seguradoras. Dá um panorama rápido aí de quem são os nossos parceiros. Entrando especificamente no seguro-garantia, a gente chamou aí de um enfoque global, que a gente tenta realmente usar um pouco dos conceitos mais universais aí do produto, né? O maior mercado do seguro-garantia que tem é nos Estados Unidos e a terminologia que se acaba utilizando no mundo inteiro é principalmente a terminologia americana, apesar que você tem algumas mudanças dependendo do país, da região. Normalmente, a gente divide o seguro-garantia, o Surety Bonds, né, em dois segmentos específicos, as garantias contratuais e as garantias comerciais. As garantias contratuais seriam aquelas mais relacionadas a projetos de engenharia e construção, contratos de concessão de serviços públicos, área de empreendimentos imobiliários, área de real estate, contratos de fornecimento. São operações que têm algum tipo de envolvimento de obra física ou de fornecimento físico relacionada ao risco. E as garantias comerciais são aquelas relacionadas a, por exemplo, o que os americanos chamam de statutory guarantees, são garantias, por exemplo, para garantir que as empresas vão cumprir com licenças que são obrigadas a ter em determinado país para que possa operar. Garantias de pagamento, por exemplo, um exportador que está, um importador que está um importador que está importando, por exemplo, um equipamento aqui no Brasil, precisa e vai pagar esse equipamento a prazo, ele pode necessitar ou ser compelido pelo exportador lá fora a dar uma garantia de que ele vai efetuar esse pagamento. Garantias aduaneiras, por exemplo, empresas que importam temporariamente algum tipo de produto e ela vai reexportar depois, então ela fica com o pagamento dos impostos suspensos nesse período. Ela precisa dar uma garantia à aduana de que ela vai reexportar esse equipamento, esse produto. As garantias judiciais, que é muito comum aqui no Brasil, que são garantias que substituem depósitos judiciais, garantias que as empresas precisam oferecer, por exemplo, no âmbito judicial para disputar algum tipo de tributo que ela entende que ela não deve pagar ou não deve pagar naquele valor. Então, esses produtos são produtos que, invariavelmente, nos países onde existe uma regulamentação para seguro-garantia, são produtos que são vastamente utilizados, menos ou mais, dependendo aí do país, né? E eu coloquei 5 bullets aí que dá um pouco também, de uma forma geral, de uma forma genérica, alguns itens importantes com relação ao produto. O primeiro é que o seguro-garantia, apesar de ele estar no âmbito do sistema de seguro, né, se beneficiando, inclusive, de todo o processo de transferência de riscos das seguradoras para os resseguradores, e dos resseguradores, eventualmente, para outros resseguradores, ele não é efetivamente um produto de seguro, um produto que envolve transferência de risco. Ele é uma fiança, é uma garantia, portanto, a seguradora, se ela tiver que pagar uma garantia, um seguro-garantia que foi executado pelo beneficiário, ela tem o direito de se reembolsar ou de cobrar esse valor do tomador, né, de quem comprou a garantia, através do contrato de contragarantia. Então, do ponto de vista do tomador, de quem está comprando a garantia, não existe uma transferência de risco, né? E, normalmente, quem compra uma garantia é porque foi compelido a apresentar para um terceiro, né? Com raras exceções, algumas empresas podem, eventualmente, comprar um seguro-garantia como instrumento, entre aspas, de marketing para garantir terceiros de que ela vai cumprir com as obrigações, mas não é muito comum, obviamente. Também, para ilustrar essa diferença, no terceiro bullet aí, diferente da relação bilateral que existe entre seguradora e segurado, né, no seguro tradicional, aqui você tem uma relação tripartite, onde quem contrata o seguro não é o segurado, é o tomador, né, a empresa que tem que apresentar a garantia. Ela apresenta essa garantia para um terceiro, que é o segurado, que é, no final do dia, o beneficiário da garantia, e você tem a seguradora. Então, é uma relação diferente da relação seguradora-segurado do seguro tradicional. O principal concorrente, de uma forma geral, do seguro-garantia é a fiança bancária, né?
E aí, obviamente, também depende um pouco dos mercados, né? Você tem mercados, vamos pegar os extremos, você tem mercados como o mercado americano, onde, no âmbito, por exemplo, de obras públicas, 100% das garantias são feitas através de seguro. Você tem mercados que ainda o seguro-garantia é muito incipiente ou não tem, eventualmente, regulamentação, né? O caso mais recente e emblemático disso é o caso da Índia, onde não era ainda regulado o seguro-garantia até então. O mercado de fiança bancária domina 100% das garantias necessárias e o governo lá acabou de lançar aí uma regulamentação autorizando seguradoras, a partir agora de abril, a emitir seguro-garantia. Então, isso vai abrir um mercado importante, dado a necessidade de investimento, principalmente em infraestrutura, né, na Índia. E o último ponto é a questão da condicionalidade versus on-demand, né? Aqui é um ponto de atenção e um ponto que, às vezes, também diferencia o seguro da fiança bancária. Normalmente, o seguro-garantia ele é condicional, ou seja, para o segurado, o beneficiário, executar a garantia, ele tem que indicar à seguradora qual foi efetivamente o inadimplemento que o tomador causou, né? Onde é que foi o default para que ele tenha direito a executar a garantia. Nas garantias on-demand ou incondicionais, o segurado, o beneficiário, ele executa a garantia, a seguradora, né, ou o banco, no caso, também teria que pagar e só depois discutir se eventualmente não houve default ou não, né? Obviamente, do ponto de vista do tomador, de quem está apresentando a garantia, é sempre melhor ter uma garantia condicional para que você não acorde no dia de manhã e tenha uma garantia executada sem eventualmente estar em default, sem saber exatamente por que ela está sendo executada. Em relação às vantagens do seguro-garantia em relação à fiança bancária, e aí principalmente do ponto de vista do tomador, por que uma empresa que, vamos imaginar um exportador brasileiro que precisa apresentar uma garantia, vamos pegar um país na África, em Angola, por que ele usaria um seguro-garantia e não a fiança bancária? Primeiro, porque ele deixaria o limite de crédito dele no banco disponível para operações de funding, para operações de financiamento. Usando o seguro, ele preserva esse limite de crédito no banco. Normalmente, e aí, de novo, a gente não pode generalizar, mas, de uma forma geral, você pode dizer que o seguro-garantia ele tende a ser mais barato que a fiança bancária, variando aí, dependendo, obviamente, do risco de crédito do tomador, do tipo de garantia, do país, mas se você olhar aí nos grandes mercados onde o seguro-garantia tem uma presença forte, ele é mais barato do que a fiança bancária. E um dos motivos é exatamente também essa dispersão que ele permite com o risco sendo transferido para resseguradoras e sendo pulverizado no sistema de seguros, né? Normalmente, não há exigência de colateral, e aqui também não dá para generalizar, mas várias operações de fianças bancárias, os bancos acabam pedindo como contragarantia um investimento, um CDB, um cash collateral, que a gente chama, né? E isso, obviamente, empata o recurso líquido da empresa. Normalmente, no seguro-garantia, a contragarantia que se exige é o contrato de contragarantia, é uma garantia fidejussória, que pode eventualmente chegar no âmbito do acionista também, mas ela é fidejussória, não é uma garantia de caixa. E, normalmente, em termos de avaliação de risco, as seguradoras elas vão um pouco além da questão financeira, né? Os bancos são um pouco mais pragmáticos, vão muito mais na decisão do ponto de vista de risco de crédito. As seguradoras também procuram entender, além do risco de crédito, a capacidade de performance, a capacidade da empresa cumprir, aquela garantia, aquela obrigação específica que a garantia está sendo dada. E isso, obviamente, permite um diálogo mais aberto, mais transparente com as seguradoras. Podemos seguir, acho que é o último slide agora. Não sei se travou, César. Temos que encerrar agora. O último, eu só então complementando, Phil, mesmo sem o slide, então, o último slide era muito mais para, em termos de recomendação das empresas tomadoras na dinâmica da relação com as seguradoras, é muito importante que se tenha um mesmo nível, ou um nível até maior de transparência e de aproximação que as empresas têm com os bancos, que tenham com as seguradoras, que são as provedoras de garantias. Ou seja, full disclosure em termos de informação, né, para aquelas empresas que não são listadas em bolsa, que não têm informação pública, é importante que possa realmente compartilhar o máximo de informação possível do ponto de vista de demonstrativos financeiros, contratos já performados, as obrigações que vão ter que ser cumpridas naquele contrato
precisa de garantia e fazer um trabalho de longo prazo, não esperar ter a demanda de garantia específica para ir ao mercado, mas sim abrir um diálogo com aqueles players que são players potencialmente relevantes para a empresa, do ponto de vista de tipo de garantia que ela vai precisar, e já tentar construir essa relação no longo prazo para que quando a demanda da garantia venha, efetivamente a empresa, a seguradora já tenha um conhecimento daquela empresa, para que não seja uma surpresa. E, obviamente, esse trabalho pode ser feito direto, mas é recomendável sempre que seja feito através de uma empresa especialista, uma consultoria, uma corretora, que tenha especialização no ramo de garantia. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Desculpe aí a todos pelo problema técnico no início. A gente fez um treinamento antes, mas eu acho que eu não passei no treinamento. Viu? Foi perfeito, Luiz. Muito obrigado. Problemas técnicos acontecem, mas resolvemos. Tá tudo certo. Obrigado pela sua apresentação. Vamos agora passar para o nosso próximo orador, tá? Que é o Marcelo Franco, da TXP Partners. Então, vou fazer uma introdução do Marcelo. O Marcelo foi o CEO da ABGF, que é a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, SA, de agosto de 2013 até janeiro de 2018, e Head of SBCE, que é a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, SA. Garantias Públicas, de 97 a 2003. E ele acumula a experiência de 23 anos em financiamentos, seguros e garantias. O Marcelo iniciou sua trajetória profissional no Banco do Brasil, passando pelas áreas financeiras, internacional e de seguros. Em 1997, ele foi cedido para a implantação da SBCE, que é a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação SA, em joint venture com a Coface, da França, bancos comerciais e o BNDES. Ele atuou também em Asset Management, na BB DTVM, Banco do Brasil, como Head de Produtos Offshore. Hoje ele é CEO e diretor técnico da TXP Partners. Ele é um economista com especialização em finanças e seguros. Então, Marcelo vai poder nos apresentar a TXP Partners. Ele vai também tratar do seguinte tema, que se chama Financiamentos e Garantias para o Comércio Exterior. Marcelo, é um prazer recebê-lo hoje. Por gentileza, a palavra é sua. Você está em minuto, tem que abrir o microfone. Tem que abrir seu microfone. Me ouvem bem? Agora sim, pode falar. Tá bom, muito bom. Obrigado, Phil. Obrigado ao Douglas Chan pelo convite, todos os participantes, colegas painelistas. Bom, o tema que a gente vai tratar rapidamente aqui é financiamento, garantia e exportação. Então, financiamento somente já daria um painel, né? Garantias outro painel, mas tentar, de alguma forma, resumir isso rapidamente. Um delay aqui, peraí. Foi. Bom, os tópicos, então, que eu vou tratar, falar um pouco da empresa, os mecanismos de financiamento e exportação, instrumentos de financiamento e exportação, seguro de crédito, exportação, e, eventualmente, sobrar tempo de falar de outras garantias. Bom, inicialmente, a TXP Partners é uma empresa que tem aí pelo menos 23 anos de experiência, reunida pelos sócios, né? Uma experiência acumulada muito mais, a gente só mais experiência dos sócios, são 3 sócios com experiência nessa área de financiamento estruturado e garantias para exportação. Nós temos experiência, lidamos aí com operações via bancos comerciais, instituições financeiras oficiais, agências multilaterais, seguradoras e agências de crédito à exportação. Nesses anos de atividade pessoal e mais recentemente com uma jornada aí da TXP Partners. A proposta é que seja um one-stop shop service, né? Em que você encontre tudo que diz respeito a facilidades para financiamento estruturado e garantias junto à TXP Partners. Atuação, então, em Trade, Export, Project Finance, acompanhando a jornada do cliente até o closing date, né? Até o fechamento da operação. Isso
isso algo que a gente tem como diferencial, aliando estruturas financeiras, os seguros, garantias, operações de compra e venda de moeda, hedge swap, ou seja, a nossa empresa está se transformando num marketplace onde você encontra ali, naquele ambiente, né, um ecossistema voltado para financiamento estruturado e garantias, não só para exportação, mas também importação, de compra e venda de moeda, tem uma série de vantagens em que a gente acessa via parceiros, que são parceiros que estão reunidos junto desse mesmo ecossistema, e isso nos transforma aí numa empresa com uma vantagem bastante interessante junto aos nossos clientes e potenciais clientes. Muito bem. Prosseguindo. Então, vou tentar aqui explorar o Trade Finance, o Export Finance. Obviamente, Trade Finance tem pré-pagamento de exportação, tem pagamento à vista contra documentos, cash against documents e outras estruturas, mas vamos meter aqui o ACC-ACE, particularmente bem conhecido aí daqueles que navegam aí e militam nesse mercado de financiamento à exportação, né? E também o PROEX Financiamento e Equalização, que é uma facilidade, um instrumento que é disponibilizado pelo governo brasileiro via Banco do Brasil, que é muito utilizado por algumas empresas. E depois o Export Finance são as operações. Normalmente esse mercado se divide em operações até 360 dias, fica nesse âmbito aí Trade Finance, Export Finance, operações acima de 360 dias. E aí eu peguei aí como exemplo as operações estruturadas Suppliers Credit, que é o financiamento ou refinanciamento, né, ao exportador, e o Buyers Credit, que é uma operação estruturada um pouco mais sofisticada, ambos são providos pelo BNDES através de seus bancos agentes mandatários. Só minimizar aqui na tela onde estão os painelistas. Bom, então, basicamente, isso é conceitual. O ACC, que é o adiantamento do contrato de câmbio, o ACE, normalmente você tem um encadeamento, né? O ACC é uma parte do valor da exportação, já faz sob a forma de capital de giro para a produção exportável, aquilo que você pretende exportar. O mercado utiliza, às vezes, para fazer, né, operações em que você contrata o ACC e, eventualmente, até não performa, mas tem, obviamente, uma penalidade para que isso não performa. E o ACC, ele é convertido, então, uma vez que você tem aí as cambiais entregues, que é o ACE, no momento do embarque, você tem um encadeamento entre os dois instrumentos, o ACC, que é o adiantamento sobre contrato de câmbio, e o adiantamento sobre cambiais entregues. Uma vez que você tem o embarque, tem a performance da operação, você transforma o ACC em ACE, liquida a operação de ACC e abre um financiamento de ACE com prazo de pagamento pelo comprador, devedor, importador, né? Então, o ACE já é o adiantamento total ou parcial após embarque das mercadorias ou uma execução, fornecimento de serviço e entrega da documentação ao banco, né, que é importante a comprovação desse exercício. A gente tem, com um banco parceiro, uma linha muito interessante que a gente chama de ACE Plus, né, que é um ACE um pouco mais sofisticado, onde a gente tem oferecido aos nossos clientes esse tipo de instrumento, e ele não necessita de garantia, quer dizer, o foco, o risco é importador, ele tem uma cobertura de 100%, e a cobrança fica com o banco, portanto, não tem regresso e não tem obrigação para o exportador, que então recebe à vista e aí sai do risco, né, como está escrito aqui. Isso traz, obviamente, um prazo interessante na negociação cliente-importador e incrementa as vendas, né, de exportação. Também, obviamente, dentro desse mesmo programa, que é o ACE+, que a gente criou, deu esse nome, que é o ACE especial, é necessário fazer uma operação de hedge, que é importante, né, para você travar o dólar e ter a manutenção da sua margem, e isso é feito no momento da precificação em venda por parte do exportador. Então, só fazendo aqui um esclarecimento sobre esse slide especificamente, a gente tem conceitualmente que a ACC-ACE, que a ACC você faz um adiantamento de recursos, né, que sob contrato de câmbio, uma vez que você tem a fatura pro forma, um contrato comercial, para produção, para capital de giro da produção exportável, você transforma isso em ACE, faz encadeamento, normalmente tem um prazo aí de 120, 180 dias para fazer esse encadeamento, e a gente tem um produto específico na prateleira que a gente pode oferecer ao mercado, que é esse ACE+.
Aqui um esquema só para ilustrar como funciona, são 9 passos, né? A emissão da fatura pro forma ou contrato comercial, que é celebrado entre o importador e exportador, né? Tem a captação do recurso no exterior, o banco normalmente ele capta uma linha no exterior e depois liquida essa linha quando o importador paga, né? Essa pode ser, alguns bancos oficiais têm fonte de captação do próprio país, e aí você, na sequência, o exportador contrata com o banco local, que é o seu banco agente, né? O seu banco de relacionamento, embarca a mercadoria, que é a etapa 4 aqui, e depois tem os outros passos, que é a comprovação do embarque, junto ao banco local, convertendo a operação de ACC para CE, o banco local remete documentação cambial ao banco no exterior para cobrança, ou pode ser uma carta de crédito também, né, que é a Letter of Credit, LC. O banco no exterior entrega a documentação cambial mediante pagamento e aceite, o importador liquida via banco no exterior com o banco local, e o banco local liquida os recursos que foram captados naquela primeira etapa. O processo de financiamento ele é operado pelo Brasil, ele habilita empresas com faturamento, receita operacional bruta até 600 bilhões, não impacta limites do cliente junto ao banco, e as garantias usualmente utilizadas são essas: aval, fiança, cartão de crédito, stand-by letter of credit, seguro de crédito de exportação. Utilizava a LIBOR, a LIBOR saiu, né, do processo de padronização, e agora eles usam a CIR, que é essa taxa referência da OCDE, como a base do financiamento. O processo de equalização é um instrumento para nivelar a competição internacional, né? Quando você tem uma disputa, uma concorrência acirrada, você pode utilizar esse instrumento para essa equalização para tentar estabilizar a tua taxa junto ao competidor internacional. Então, é mais um incentivo que o governo brasileiro oferece e é operado pelo Banco do Brasil também. O site do Banco do Brasil tem todos esses dados disponíveis para vocês acessarem. Não vou parar aqui para explicar o impacto, mas é um instrumento extremamente importante. Agora, depende do orçamento da União, né? Eventualmente, ele é muito utilizado e, chegando no final do ano, às vezes falta alguma capacidade. Já falando do Export Finance, falando de Supply Spread, a estrutura ela é bem simples, né? Eu vou já passar direto aqui para a versão esquemática. Marcelo, precisamos terminar. Já vou concluir aqui. Então, você tem a operação Supply Credit, ela é básica, né? Tem a relação de exportador e importador que celebra o contrato, tem o seu banco de relacionamento e o BNDES, que é o fundo final. Por fim, você tem o Buyer's Credit, que é essa operação, que é a grande diferença entre o Supply Credit e o Buyer's Credit, que o Supply Credit é um crédito do agente financeiro ao exportador e o Buyer's Credit é do agente financeiro, no caso o próprio BNDES, que é a fonte do recurso ao importador diretamente. E, bom, o FINIMP eu vou passar, porque ele é straightforward, é bem direto, tem uma versão esquemática aqui, é o inverso da operação de Supply Credit, você tem um FINIMP direto e indireto, que é o repasse, captado no exterior, e, por fim, as garantias, que você tem aqui o seguro de crédito à exportação, que é uma proteção contra a perda advinda de operações de crédito, tendo a prazo, média a cobertura de 85%, alguns casos chegando a 95%. Seguradoras no Brasil oferecem um portfólio interessante, limite de crédito rotativo, cobertura chamada de single risk, político até 4 anos, e uma proteção contra risco comercial, risco político e risco de catástrofes naturais. Então, são esses elementos aí. Desculpa, me estendi um pouquinho, mas é isso. Tá bom? Obrigado. Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação. Então, vamos passar agora ao nosso último orador de hoje, que é o Danilo Serafini, da FX Partners. Eu vou introduzir para vocês o Danilo. Com mais de 20 anos de experiência em bancos e empresas multinacionais, ele tem sólido conhecimento do mercado nacional e internacional nas áreas de câmbio, operações estruturadas, trade finance, bancos correspondentes e financiamento de commodities. Ele é empreendedor desde 2013. Antes de fundar a FX Partners,
O Danilo desenvolveu 2 empresas no ramo de serviços financeiros e investimentos que hoje estão consolidadas e continuam em franca expansão. Ainda mais anteriormente, ele teve intensa experiência internacional multicultural, vivendo, estudando e trabalhando em 4 países diferentes, que são Brasil, Estados Unidos, França e Suíça. Ele também passou por estruturações e implementações de novas áreas de produtos. Danilo, é um prazer recebê-lo também hoje. Você vai, então, nos apresentar a FX Partners e, em seguida, apresentar um tema que se chama Performance de Exportação. Danilo, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Phil. Obrigado a todos, né, os membros aí da Global Chamber, por mais essa oportunidade, né? A gente já participou de diversos eventos. Então, e até para ganhar um pouco de tempo, eu não vou me estender muito na apresentação da FX Partners, tá? Vários produtos que aqui já foram mencionados, por exemplo, o financiamento estruturado, né, estruturação de operações de financiamento offshore, isso é um dos nossos carro-chefes, né? Nós somos hoje representantes autorizados de alguns fundos, tá? Fundos importantes que têm atividade grande aqui no Brasil. Nós fazemos não só a representação desses fundos, como também a assessoria, tá? Desde o início da operação, levantamento de documentação, assessoria jurídica, etc., até a execução e a internalização dos recursos. Então, nós também atuamos aí no mercado de câmbio. O mercado de câmbio é o nosso carro-chefe, aliás, tá? E nós somos uma boutique financeira, ou seja, nós somos assessores de serviços financeiros voltados para o comércio exterior, para as operações de câmbio e operações offshore em geral, tá? Hoje, para essas operações plain vanilla, ou seja, fechamento de câmbio e esses créditos internacionais plain vanilla, o ACC, o ACL, o FINIP, que já foram massivamente comentados aqui anteriormente, nós temos aí diversas instituições, tá? Representamos hoje mais de 12 bancos e muitas instituições financeiras têm nos procurado para incrementar aí a capilaridade, etc. A gente tem mantido as portas bem abertas aí para novos players. Então, essa é só uma introdução, mas hoje, para diversificar um pouco aqui também o tema, não ficar repetindo aquilo que já foi falado, eu gostaria de entrar na performance de exportação. Performance de exportação é um produto qual já fui um market maker durante muito tempo, na minha longa passagem aí pela Louis Dreyfus Commodities, né? Acho que todo mundo deve conhecer aí a Louis Dreyfus. E vamos lá. Então vamos lá. Para quem não conhece a performance de exportação, na verdade o que é uma performance de exportação? É uma compra e venda do direito de exportar, o fluxo de mercadoria, né, de uma empresa altamente exportadora para uma outra empresa também exportadora, mas que por algum motivo, naquele momento, não tenha a mercadoria necessária ou tenha tido algum problema com o seu contrato de exportação. Então, essa empresa, ela quer se beneficiar das taxas do Trading Finance, ou seja, ela quer captar através de ACE, ACC, não, ACE não, porque a ACE ela já exportou, né? Através do ACC, do pré-pagamento, ou outra modalidade aí de crédito internacional, a NCE, por exemplo, e ela, naquele momento, não consiga exportar, ela tenha tido uma quebra de contrato junto ao importador, ou uma queda brusca do preço da sua commodity, ou algum outro contratempo que ela está impossibilitada de exportar, tá? Então, ela tem esse instrumento, a performance de exportação, para jogar a seu favor. Acho que também a gente não precisa entrar muito no detalhe, como já foi bem comentado aqui por todo mundo, quando você utiliza uma operação de trade finance, um ACC, um pré-pagamento, um FINIP, etc., é uma operação em que há ingresso de recursos e na liquidação você tem que repagar o banco, né, financeiramente e também apresentar a documentação de exportação ou importação, no caso do FINIP.
a performance de exportação, ela entra justamente na liquidação, né? Não na tomada dos recursos, mas sim na liquidação. Então, o banco, como bem explicado aí na apresentação anterior, o cliente toma o ACC e, quando da liquidação, ele precisa repagar o banco e também entregar os comprovantes, né, os documentos comprobatórios do embarque da mercadoria, né? E se por algum motivo a empresa não tiver esses documentos quando da liquidação, isso gera cancelamento de contrato de câmbio, isso pode gerar até a perda da licença de comercial exportadora, né, da empresa, multas do Banco Central. Depois o Marcelo o Marcelo Ferreira, né, pode até comentar um pouco mais se vai haver alguma mudança sobre isso, mas o que existe hoje a situação que existe hoje é essa: a empresa, ao liquidar uma operação de ACC, de pré-pagamento de NCE, ela precisa pagar o banco juntamente com os documentos comprobatórios da exportação, tá? E a performance de exportação é quando uma empresa que tenha uma capacidade de exportação muito grande, ela presta esse serviço para uma outra empresa que tenha tomado os recursos em moeda estrangeira, mas que naquele momento, por algum motivo, ela não tenha condições de comprovar, né, de entregar ao banco esses documentos comprobatórios de exportação. Então, uma terceira empresa vai prestar esse serviço, confeccionar esses documentos por conta e ordem da empresa compradora, tá? Esse serviço é prestado mediante a celebração de um contrato, fiscalmente dizendo, a empresa compradora da performance, o que ela está fazendo? Ela está adquirindo mercadorias com fim específico de exportação, tá? O que a gente chama de venda equiparada à exportação. É uma venda basicamente subsidiada pelo governo, pois ela é equiparada à exportação, logo não incide alguns impostos, tais como ISS, ICMS, PIS, COFINS e etc. É uma compra e venda de mercadorias no mercado interno, no mercado doméstico, isenta de impostos, pois ela é equiparada à exportação. Por outro lado, a empresa compradora da performance, que está adquirindo essa mercadoria, ela também não pode manufaturar essa mercadoria, basicamente, ela só pode armazenar no porto e exportar, né? Ela também não pode manufaturar essa mercadoria adquirida, que normalmente são commodities agrícolas em geral. Deixa eu ver. A performance de exportação tem algumas características importantes de se saber. Ela é descasada. Então, a etapa 0 é a celebração do contrato. Esse contrato prevê o quê? O valor em dólar, o prêmio que a empresa vendedora vai cobrar da empresa compradora, a data da liquidação financeira, a data da liquidação física e pode-se acrescentar aí a mercadoria. Normalmente as empresas não ligam muito para a mercadoria que vai ser exportada, já que, em tese, são commodities agrícolas, tá? O que é importante saber é que essa é uma operação descasada. Uma vez agendado o fluxo de pagamento, aqui nos slides ele é um pouco complexo. Eu vou resumir isso até para a gente não exceder o nosso tempo, tá? Eu estou passando. Opa, deixa eu voltar. Tá aí, ó. Então, o banco no exterior financia o banco local para que ele empreste ao cliente, né, mediante ACC, PPE, NCE, tá? E o cliente aqui no Brasil, na empresa brasileira, se ela não tiver certeza que vai conseguir exportar aqueles recursos naquela data, na data de liquidação do contrato de ACC, ela já contrata a performance de exportação, tá? O vendedor da performance envia os contratos, solicita aí algumas procurações, já que a empresa vendedora vai atuar no porto, né? Vai confeccionar
tudo, invoice, BL, tudo em nome aí, por conta e ordem da compradora. O cliente, então, por sua vez, vai instruir o canal bancário para o pagamento dos dólares. Esse canal bancário é o canal bancário do banco qual ele tomou a ACC, né? Então, o cliente ele vai pagar os reais, né? Vai pagar o valor do contrato de performance em reais para o vendedor, que, por sua vez, vai instruir o importador a remeter os dólares direto para o banco no qual o ACC ou pré-pagamento está sendo liquidado, tá? Esse é o fluxo financeiro. O fluxo de embarque é bastante parecido, mas, enfim, o vendedor vai transportar a mercadoria lá no porto. Essa mercadoria estando armazenada lá no armazém portuário, ela transfere a propriedade da mercadoria para o comprador da performance antes de colocar no navio. Normalmente essas vendas são FOB, né? A gente não vai entrar no mérito também dos Incoterms, isso aqui estenderia essa apresentação para o dia inteiro, né? Se a gente fosse entrar nesse detalhe. Então, o vendedor da mercadoria, o vendedor da performance, né? Ele vende FOB para o importador, ou seja, quando antes da mercadoria ser colocada dentro do navio, a propriedade da mercadoria é transferida, ou seja, a mercadoria é faturada para o comprador da performance. No final dos contas, aquele que exportou a mercadoria é o cliente, né, o comprador da performance, e não aquele que operou, fez toda a operacionalização da operação, né, que é o vendedor da performance. Documentalmente dizendo, o exportador é o cliente, é o comprador da performance. É uma operação bastante simples, uma operação aí que existe no mercado há várias décadas, diria, tem mais de 30, 40 anos aí no mercado, gerou no passado volumes fabulosos. A gente fez uma estimativa meados de 2012, 13, a gente previa aí um mercado de aproximadamente 5 bilhões de dólares no Brasil, só com operações de performance de exportação, tá? E a motivação para uma empresa comprar performance são várias. Por exemplo, para ela se financiar, ela já é uma empresa exportadora, ela já tem radar, tá? Ela tem vários métodos, né? Ela pode solicitar um capital de giro no banco, que é mais caro, logo ela opta pelo ACC, que é mais barato, certo? Por ela não ter certeza se ela de fato vai exportar aquela mercadoria. Pode ser que haja uma arbitragem, o mercado interno fica mais interessante do que o mercado externo, ela não exporte. Pode ser que o importador rompa o contrato por algum motivo. Que mais? Pode ser que ela até honre o contrato de exportação, mas o preço daquela commodity que não foi fixado previamente, ela tem uma queda tão brusca que quando da liquidação do contrato de câmbio, né, do ACC, aquele volume não seja suficiente para cobrir todo o dinheiro captado. Enfim, ela tem várias motivações para contratar uma performance de exportação, tá? E esse é um produto que a gente conhece muito, a gente é fortemente atuante, logo, para essas empresas aí que têm qualquer uma dessa necessidade, pode contar conosco, tá? E aí, no final das contas, a própria empresa vendedora da performance encaminha os documentos, né, que ela mesma confeccionou por conta e ordem da compradora, e a compradora, né, o cliente, a empresa compradora da performance, ela tem todo esse jogo de documentos que será entregue junto aos bancos, tá? É uma operação um pouquinho confusa para quem não conhece. Para quem conhece aí, a gente tem aqui o Marcelo, tem os dois Marcelos, né? Mais o Luiz aí, que conhece bem aí o fluxo dessas operações de comércio exterior. Então, para esse público, isso aqui é arroz com feijão, né? Plain vanilla. Para quem não está aí no dia a dia, talvez seja um pouco confuso, mas é uma operação bastante simples, bastante simples.
Tá aí o resuminho do fluxo, mas a gente não precisa Vamos entrar nesse encerrar, mérito. Danilo, por gentileza. Tá feito. Muito obrigado, Danilo, pela sua apresentação. Gostaria de agradecer a todos os seus palestrantes. Nós temos algumas perguntas antes de poder encerrar nossa reunião hoje. Então, nós temos no chat algumas perguntas que eu vou passar no tempinho que nós temos agora. A primeira, ela vem do Steve, que o seguinte, a respeito da nova lei de nova lei cambial. Parece que há resistências dentro do próprio Banco Central e a legislação será ainda regulamentada e, assim, limitando os efeitos práticos do projeto de lei. Eu acho que o Marcelo Lima, você pode responder essa pergunta, por gentileza? O microfone. Oi, desculpa, Phil, está me ouvindo? Tem um problema na minha conexão. Sim, pode falar. Você perguntou, você pode repetir, por gentileza? Sim, claro. É uma pergunta que é a seguinte: parece que há resistências dentro do próprio Banco Central e a legislação será ainda regulamentada e, assim, limitando os efeitos práticos do projeto de lei. É de alguém do grupo que perguntou isso? Exatamente, fez um comentário. Tá. Então, se você... Não, pelo que a gente conversa com o DEREG, eu tenho reuniões com o DEREG sempre aqui pela FEBRABAN, eu não sei exatamente que resistências estão falando, né? O Banco Central vai soltar as consultas públicas para a nova lei, ele vai soltar para a sociedade toda comentar tudo isso da nova lei, né? Então, eu não entendi direito a questão da pergunta de resistência do Banco Central. Qual seria essa resistência? Quem perguntou? Não tenho mais detalhes que isso, é só esse comentário. O Banco Central está bastante aberto aí para poder atender os nossos pedidos da sociedade para simplificar a legislação de câmbio. A gente não tem percepção de que a resistência que talvez ele tenha é em liberar total, de não ter apresentação de documentos para os câmbios. Eles estão mantendo a questão da licitude da operação, um aumento do processo de Know Your Customer, tem que se conhecer muito bem o seu cliente, está se exigindo muito pela 3978, do lado de PLD, uma grande exigência para os bancos conhecerem bem seus clientes. O aumento do cuidado com esse cadastro realmente tem sido maior, mas eu não consigo ver. Deixa eu ver, alguém está especificamente a interesses contrários e certamente haverá contas em dólar para quem quer. Não haverá contas em dólar para quem quiser, não. Isso não vai haver. O próprio Damaso disse que não é essa a intenção, né? Eu acho que é um engano a gente achar que vai ter conta em dólar para todo mundo. Vai ter conta em dólar para quem o Banco Central liberar para alguns segmentos muito específicos, visando a eficiência, né? Eficiência cambial. Então, eu acho que a mídia, quando aquele jornalista lá erroneamente pegou aquela frase, nem deixou o Damaso falar, já saiu falando para todo mundo, e a gente viu até deputado aí, o Luiz Miranda, falando para todo mundo vai ter conta em dólar, tudo. Esse é o maior erro, isso é equivocado, não vai haver. Agora, nós teremos... O Banco Central já pode fazer isso hoje, tanto é que ele abriu agora 2 resoluções para novos segmentos em conta em dólar. Isso não depende do projeto de lei, isso não é, e nem depende da lei sancionada, ok? Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou passar uma outra pergunta que é do Arturo para o Luiz. Luiz, esse seguro pode ser usado por exportadores de equipamentos que demoram 1 ano para produzir e o importador pede alguma garantia? Luiz, por favor. Sim, na verdade é muito comum, inclusive, que os importadores lá fora, quando contratar qualquer tipo de produto de um exportador que demore, né, que tem um prazo aí de execução, é comum que se tenha 2 garantias. Uma garantia é que se tiver um adiantamento, se o importador lá fora adiantar 10%, 15%, 20% do valor do contrato para o exportador, ele normalmente vai pedir uma garantia, e essa garantia pode ser através de seguro.
e uma garantia de performance, que é o performance bond, ou supply bond, nesse caso, que seria um percentual do valor do contrato, de 10% até 30% do valor do contrato, para cobrir eventual sobrecusto que venha a ter pelo inadimplemento do exportador. Então, é possível, sim, fazer via seguro garantido. Tá, muito obrigado, Luiz. Tem uma pergunta para o Marcelo Franco. Quais são os principais desafios para a exportação de bens manufaturados e serviços no Brasil? Seu microfone, Marcelo, por gentileza. Obrigado. Já me ouvem, né? Então, eu acho que os principais desafios, bens manufaturados e, de modo geral, são as operações que normalmente demandam algum tipo de financiamento, pagamento a prazo, né? É garantia, né? O tema garantia é um tema extremamente relevante, né, para viabilizar as operações de exportação financiadas. Então, as garantias tradicionais, que são carta de crédito, enfim, seguro de crédito à exportação, stand-by, letter of credit, enfim, tem um conjunto de garantias que normalmente são oferecidas e, dependendo do setor, da experiência com o setor, existe, obviamente, uma restrição, né? Uma experiência negativa de pagamentos setorialmente, ou mesmo com empresas que são empresas importadoras, limitam a emissão de garantias. E aí você tem também a limitação do país, né? Que é a questão conjuntural. Então, existe, obviamente, uma observância disso pelas seguradoras e agências de crédito à exportação, que se habilitam a prover garantias e seguro de crédito à exportação nesse mercado, e o que transforma, de fato, a jornada do exportador de bens manufaturados bastante desafiadora, bastante difícil. Os instrumentos que hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, são instrumentos tradicionais, usualmente disponíveis no mercado internacional, no comércio exterior, mas há outros instrumentos que carecem ainda de aprimoramento. Nós temos instrumentos de seguro de crédito de exportação via sistema brasileiro de apoio à exportação, sistema oficial, e que está passando por uma ampla reforma, e alguns setores dependem desse tipo de instrumento. Então, são coisas que precisam melhorar, precisam avançar. Então, eu diria que o principal elemento para viabilizar uma operação de financiamento da exportação ou de exportação de manufaturados é a garantia. Esse é o grande desafio hoje. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Vamos pegar mais uma pergunta aqui para o Danilo, que é a seguinte: quais os benefícios gerados a uma empresa ao contratar a performance de exportação? Danilo? Vamos lá. Bom, isso vai depender muito de qual é a motivação da empresa, né? Mas o principal benefício é que, se ela está em dúvida ou se ela tem algum questionamento com relação à sua capacidade de exportar um determinado valor, mas ela deseja tomar, né, captar esses recursos com linhas subsidiadas, com benefício de taxas externas, que é o caso do ACC, é o caso do pré-pagamento, são linhas de crédito que apresentam menor risco para os bancos e melhores taxas, né, já que o funding é estrangeiro, né, você vai ser subsidiado por taxas estrangeiras e não taxas internas, que costumam ser muito mais elevadas. Você conta com esse instrumento, né? Se você tem alguma dúvida com relação à sua capacidade de exportar, ou naquele momento, né, que você deseja tomar o funding, se você vai conseguir entregar aquela obrigatoriedade no prazo específico, no prazo que o banco te concedeu o crédito, você conta com esse instrumento, né, da performance de exportação para realizar essa operação sem maiores dores de cabeça. Se você exportar, ótimo. Se não exportar, você pode contar com a performance, né, que é um instrumento ideal justamente para prover laço de exportação para essas empresas. Então, esse é o principal benefício. Não tem nenhum risco envolvido por parte do comprador da performance, né? Então,
A única questão é o prêmio mesmo que vai ser cobrado do vendedor para o comprador. Tirando isso, não tem nenhuma outra dor de cabeça. Muito obrigado, Danilo. Então, nós temos mais um minuto ainda. Eu vou encerrar fazendo uma introdução para quem não conhece ainda muito bem a Global Chamber, que teria interesse em conhecer melhor. Eu vou falar sobre a Global Chamber, que é nossa Câmara de Comércio, cuja peculiaridade é de apoiar as empresas no seu crescimento internacional em qualquer lugar, para todos os lugares, graças a 525 áreas metropolitanas, onde tem presença em quase 200 países do mundo. A Global Chamber ajuda empresas, investidores e prestadores de serviços a crescer mais rapidamente nos mercados internacionais com menor risco. Também a Global Chamber Southern Brazil é uma comunidade próspera e colaborativa de CEOs, de executivos profissionais. Nós sediamos eventos virtuais, como é o caso hoje, e em tempos normais, fora de pandemia, onde é possível, alguns eventos presenciais também, com um calendário regional e global, compartilhando todos os eventos de negócios globais, e não apenas nossos, aliás, nós compartilhamos também com outras instituições. E, enfim, nós prestamos serviços profissionais, colaboramos com grupos regionais e ajudamos a criar uma comunidade empresarial mais global dentro de cada região, que é o caso aqui na parte sul do Brasil, para a região sul e sudeste. Então, nós convidamos todos aqueles que têm interesse de participar. Não esquece de deixar os seus dados para que a gente possa também enviar as apresentações dos nossos palestrantes hoje. Eu gostaria agradecer a todos, aos dois Marcelos, o Marcelo Lima e o Marcelo Franco, o Luiz Barreto, o Danilo Serafini também pela participação, pelas ótimas apresentações. Foi um prazer recebê-los hoje. Gostaria também agradecer ao Doug e ao César, que também ajudou a gente também na parte técnica, como sempre. Muito obrigado a todos. Excelente dia e nos vemos na nossa próxima oportunidade, no nosso próximo evento. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. Obrigado. Obrigado, Phil. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Phil. Bom dia a todos.